Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula do nosso módulo 24, cuja disciplina é Batalha Espiritual. Eu não sei você, mas eu estou impressionado e estou empolgado com essas lições, aprendendo bastante nas pesquisas, nas escritas dessa apostila. E eu creio, meus amados, que Deus vai nos dar muito conhecimento, muito discernimento espiritual a partir destas aulas que estamos estudando, né? Nós vamos agora entrar um pouco mais no cerne, no conteúdo dessa batalha espiritual. Nós vamos ter uma aula hoje sobre a natureza da batalha. Como podemos compreender melhor esta batalha espiritual? Qual é a sua natureza? Como ela acontece? Onde ela é travada? Vejamos algumas verdades acerca da natureza da batalha do cristão. Todos nós nos perguntamos que batalha é essa, né? Onde ela é travada? Apenas na sala de oração? Apenas nos comandos espirituais? Nós vemos em muitas igrejas pessoas dizem, vamos batalhar agora. Põe o povo para marchar. Aí depois vamos dar um murro na cara do Satanás e manda o povo dar um murro. E são vários subterfúgios, são várias práticas que a gente se pergunta, isso é a batalha espiritual? É só isso? Envolve muito mais coisas. Nós precisamos aprender sobre a natureza dessa batalha, né? Porque saber como a batalha é travada, onde ela realmente é travada, é muito importante, irmãos, muito importante. Martinho Lutero disse assim, se você não está aonde a batalha exige a sua presença, você não está realmente batalhando. Quer dizer, se você estiver fazendo coisas em nome da batalha, mas de fato você não está produzindo nada, na batalha espiritual você não está batalhando. Então, a primeira característica da natureza da nossa batalha é que ela é uma batalha espiritual. Espiritual. Pastor, mas tem que dizer que ela é espiritual? A gente sabe que ela é espiritual, mas é preciso aprofundar esse conceito. A batalha é espiritual. É preciso aprofundar. Em Efésios 6:12, a parte A, Paulo disse, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, não consiste em embates físicos contra pessoas, contra instituições, mas um enfrentamento contra aquilo que está por trás dessas pessoas, dessas instituições, usando, manipulando pessoas e instituições. Isso é muito, muito interessante. A nossa batalha não é contra uma empresa, não é contra uma instituição. Fazer boicotes e fazer isso e aquilo outro contra essa empresa não é o bastante. A batalha é espiritual, ela vai muito além, vai por trás dos bastidores destas instituições ou pessoas que se levantam contra você. Você não tem que estar brigando com pessoas, né? Esmurrando, xingando, caluniando, fazendo uma contra-campanha contra aquela pessoa. Você precisa batalhar o que está por trás. Você precisa atingir aquilo que está usando essa pessoa ou esta instituição contra o reino de Deus. Então nós vemos isso, um exemplo muito clássico, Lucas 13, versículo 11. Todo mundo viu uma mulher que andava encurvada, tá aqui, ó, ela andava encurvada, todo mundo pensava que era um problema físico, uma doença, e na verdade ela tinha um espírito de enfermidade. Não foi preciso massagem, não foi preciso um tratamento ortopédico. Bastou Jesus expulsar o demônio e ela ficou totalmente curada. Quer dizer, corta-se a raiz do mal e todo o mal perde o seu poder. A batalha espiritual, neste ponto de vista, o que parecia ser apenas um problema nos ossos desta mulher, na verdade era a ação de um demônio que a mantinha presa, segundo Jesus, palavras de Jesus, mantinha ela presa por 18 anos. Ao expulsar o demônio,
todo o problema da mulher ficou resolvido. Veja bem, muitas vezes, olha, nós estamos tratando por 18 anos uma situação apenas no âmbito físico, material, financeiro, é um atraso, é um bloqueio, é uma dificuldade, sabe? É uma guerra constante e a gente pensa que é uma questão econômica, política, ideológica e, na verdade, é espiritual. É espiritual. A nossa batalha precisa atingir essencialmente o mundo espiritual. É ali que as coisas realmente acontecem. É ali que as coisas começam a se manifestar. Se nós anulamos, fechamos ali a chave, imediatamente no nosso mundo, na nossa realidade, vai tudo começar a mudar, né? Às vezes nós pensamos ser um problema humano, político, econômico, mas na verdade há uma ação maligna influenciando, oprimindo e manipulando pessoas ou instituições. Certamente você já viu pessoas com uma raiva, um ódio, uma perseguição gratuita contra a igreja, contra um pastor. O que a igreja fez contra ele? O que a igreja, o que o pastor fez de mal contra essa pessoa? Não. É uma perseguição, um ódio, uma calúnia gratuita, sabe? Tentando destruir aquela igreja e aquele pastor. Mas quando você para analisar, para orar, você diz, não é essa pessoa. Não é essa instituição que está gratuitamente perseguindo a igreja, perseguindo o servo do Senhor. É algo espiritual que precisa ser vencido na batalha espiritual. Se a causa é espiritual, veja só, se a causa é espiritual, a solução não está em investimentos financeiros, reeducação comportamental, mas no uso da autoridade do nome de Jesus para expulsar toda causa espiritual daquele problema. Nós precisamos utilizar as nossas armas espirituais, utilizar as nossas ferramentas espirituais para gerar solução espiritual. Se o problema é espiritual, a causa é espiritual, a solução deverá obrigatoriamente ser espiritual. Você não vence algo que tem suas causas, suas origens no mundo espiritual, você não vence na dimensão material, você vence na dimensão espiritual. E isso que envolve oração, envolve jejum, envolve evangelização, envolve santificação, envolve consagração, né? Eu vou colocar aqui na sua apostila, né? Vamos colocar aqui o que envolve então essa solução. Envolve, olha, oração de guerra, nós vamos falar sobre isso depois. Envolve o que? Jejum, né? E consagração. Envolve o que? Envolve evangelização, sabe? E envolve também, meus amados, envolve evangelização, envolve santificação da igreja do Senhor. Isso é muito importante aprender, saber. Eu quero que você tenha isso aqui anotado na sua apostila, né? Se a solução é espiritual, ela precisa ser gerada pelas ferramentas, pelas atitudes certas. Pelas atitudes certas. Se você estiver tentando vencer apenas tentando agradar o mundo com um jogo de marketing, um jogo de plástica da igreja, muda a fachada, muda as cores, muda o jeito do culto, vamos mudar o jeito do culto. Tudo isso é importante, mas não é a solução para o problema. Não é a solução para o problema. Né? É importante para tornar o ambiente mais agradável, é importante para tornar a igreja agradável, mas não é a igreja se tornando agradável que ela vence uma batalha espiritual. É ela conhecendo a sua autoridade, o seu poder, o seu papel espiritual e exercendo autoridade no mundo espiritual pelas ferramentas corretas, ela vai vencer
toda a causa espiritual. Nós falamos antes, eu sei que algumas igrejas confundem autoridade com rituais, com práticas, com essas coisas litúrgicas. Vamos dar murro, vamos sapatear, vamos pisar, vamos pular na cabeça do diabo e fazem aquele alarde, faz aquelas coreografias espiritualizadas e acha que isso vence. Vamos dar um tapa na cara do diabo e dar um tapa lá no vento e depois está caindo, está escandalizando, está desviando, está apostatando. Por quê? Porque esses tapas no vento, essas marchas na igreja, esses saltos são expressões da nossa fé, porém é preciso coisas mais sólidas. O que diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 10? As nossas armas não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus. Então, existem ferramentas, armas pré-estabelecidas pela Bíblia para serem usadas na batalha espiritual. Você precisa compreender isso. Vamos dar um grito de guerra na igreja? É válido. Vamos fazer uma marcha profética? Também é válido. Vamos gritar aqui o nome de Jesus 5 vezes? Também é válido, mas não é o suficiente. A palavra de Deus preconiza, ensina quais as armas a serem utilizadas. E elas precisam ser usadas para vencer todas as artimanhas do império das trevas. Ora, meus amados, qual outra característica da batalha espiritual é que a batalha é transcendente. Quando nós falamos de transcendência, estamos considerando que, enquanto espiritual, a batalha consegue influenciar diretamente as realidades da nossa dimensão. Ou seja, ela é espiritual, ela tem suas causas, suas raízes, suas interações, suas realidades no mundo espiritual. Mas isso, irmãos, olha, vaza. Isso se materializa no mundo físico. O espiritual acaba influenciando, manipulando, movimentando o mundo real, o mundo físico. E nós vamos ver isso, vamos aprender mais sobre isso aqui. Quer dizer, a batalha não é só lá no mundo espiritual da oração, da consagração, do jejum. Ela também vem para a nossa realidade. E isso precisa ser conhecido por mim e por você. Utilizando o caso da mulher encurvada, a causa da doença era espiritual, mas os sintomas, os efeitos, as consequências eram reais e biológicas. Ou seja, muitas vezes a batalha precisa ser travada no mundo espiritual, mas ela vai trazer consequências materiais. Ela vai trazer consequências financeiras, físicas, biológicas, As célebres palavras de Paulo lá em Atos, em Efésios 6 e 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, tudo isso aí nos lugares celestiais, Possivelmente, presta bem atenção, possivelmente foram inspiradas nos eventos de Atos 19, a sedição de Demétrio contra Paulo, lá em Atos 19, 24, 28, quando ele viu Paulo pregando e os adoradores de Diana, deusa dos Efésios, se convertendo, abandonando o misticismo e a feitiçaria da época, Demétrio lançou um protesto. Demétrio lançou um movimento contra Paulo. Parecia ser uma insatisfação, Parecia ser uma insatisfação dos adoradores da deusa Diana, mas na verdade era um ataque satânico contra a obra de Paulo. O clamor de 2 horas, meus amados, clamor de 2 horas dos adoradores de Diana, 2 horas gritando a Diana, a grande deusa dos Efésios, Diana, a grande deusa dos Efésios, 2 horas aquela turba, aquela multidão gritando, atrapalhando qualquer possibilidade de defesa dos amigos de Paulo. Olha, nós podemos concluir
que Paulo discerniu todo aquele movimento da multidão enfurecida de adoradores de Diana como sendo um mover satânico para impedir a organização da igreja em Éfeso. Se você ler Atos 19, tem um versículo aqui entre o 24 e o 28, que diz que muita gente estava perdendo lucro ao vender as estatuetas da deusa Diana. Estavam vendendo as estátuas, as idolatrias, as esculturas da deusa Diana, e a evangelização. Você volta aqui na sua apostila, olha, a evangelização estava destruindo o principado da idolatria em Éfeso. Você pode sentir isso da parte de Deus no seu coração? A evangelização de Paulo, trabalho ali sozinho, na sinagoga, na escola filosófica de Tirano, pregando, argumentando, debatendo. Isso estava convertendo tanta gente que a indústria da idolatria estava perdendo seus lucros. Daí veio esse protesto, daí veio essa manifestação, que na verdade era uma obra de Satanás. Você pode lembrar, não está na apostila, você pode anotar. Herodes o Grande mandou matar todas as crianças de 2 anos e meio para baixo, porque ele não sabia quem era a criança Jesus. Ele não sabia realmente o tempo, a idade que a criança tinha. Então ele, dando um tiro no escuro, mandou fazer uma mortandade, uma tragédia em Israel, matando todas as crianças de 2 anos e meio para baixo. De 2 anos e meio para baixo. O que acontece? Isso, na verdade, era Satanás. Não era uma insegurança de um monarca, de um líder, de um juiz. Era Satanás querendo atrapalhar a evangelização da igreja. Querendo atrapalhar a evangelização da igreja. Então, da próxima vez que você vê políticos elaborando leis para travar a igreja, para fomentar a falta de liberdade cristã, de pregar o evangelho, não é apenas uma insatisfação política, não é apenas quebra de recursos econômicos da idolatria, não. É Satanás querendo impedir que o Brasil seja uma nação que adora e glorifica a Deus. Nós vamos ver isso aqui, como que a batalha é transcendente. Ela vaza para a realidade. Demônios são espirituais, mas conseguem mover os ambientes para atacar o reino de Deus. Jesus atravessava o mar da Galileia. Ele estava saindo de Cafarnaum e ia para uma região chamada Gadara. Uma tempestade que parecia normal no ambiente do mar da Galileia foi tratada por Jesus com a autoridade de um guerreiro. O texto do evangelho diz assim: repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Marcos 4, 37 até 39. Ora, o mar da Galileia sempre tem essas tempestades, esses pés de vento que podem encapelar o mar e balançar o barco, mas dessa vez Jesus se levantou com uma fúria, com uma autoridade e mandou o vento se calar, o mar se aquietar para que tudo se acalmasse. Quando olhamos a continuidade do texto, nós vemos que um território maligno, presta bem atenção, vemos que um território maligno estava para ser confrontado com a presença de Jesus. Era Gadara. Aquela viagem de Jesus a Gadara tinha um propósito, tinha uma ameaça espiritual muito grande. E eu não duvido, meus irmãos, e muitos especialistas concordam comigo, que essa tempestade foi uma manipulação das leis naturais, dos fenômenos naturais, para impedir Jesus de chegar em Gadara. Para impedir Jesus de entrar naqueles domínios satânicos da cidade de Gadara. O que nos leva a compreender que aquela tempestade pode ter sido uma influência para impedir Jesus de chegar naqueles territórios. Só que Jesus tinha
autoridade sobre as circunstâncias e repreendeu a força maligna daquele vento e do mar para que não atrapalhasse a viagem até Gadara. Então, isso a gente pode nos fazer concluir que muitas dificuldades, muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas contradições que vêm contra a obra de Deus, pode, na verdade, ter a mão negra de Satanás querendo atrapalhar a obra do Senhor. Então, da próxima vez, antes de desistir diante de um surto de enfermidade, de um problema no carro, repreenda e vá fazer a obra de Deus, porque ela é muito importante e Deus tem algo a fazer grandioso aí. A batalha também é ideológica. Esse ponto aqui eu gosto muito dele. Por quê? Porque a batalha é travada no ambiente das ideias, convicções, crenças e conceitos. Presta bem atenção nisso, porque muitas batalhas são perdidas aqui, na cabeça das pessoas, das suas convicções, nos seus medos, sabe? Muito antes de saírem para o campo da batalha. Veja as palavras de Paulo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. O que é destruindo os conselhos? Vou já explicar. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? E levando cativo o entendimento à obediência de Cristo. Há 3 frases aí, há 3 expressões que trabalham exatamente a batalha no mundo das ideias, dos discursos, das crenças, das convicções. E Paulo ainda diz, estando prontos para vingar, para castigar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, olha só, destruindo os conselhos. O que é destruindo os conselhos? Quando já existe um ensinamento, quando já existe convicções, já existe doutrinas erradas, então é preciso desconstruir, destruir esses conselhos. Eu já cheguei em muitas igrejas para pregar, já cheguei em muitos lugares para evangelizar e a gente encontra uma doutrina, um pensamento, uma convicção, uma crença dominante na cidade, às vezes até dentro da igreja. A gente encontra doutrinas erradas sendo ensinadas, acreditadas e praticadas dentro da igreja. Você, na batalha espiritual, precisa desconstruir, precisa destruir esse poder da heresia que está no meio do povo. Diz Paulo também, toda altivez que se levanta, olha só, precisa destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você está querendo ensinar a palavra e há pessoas altivas, exaltadas, se sentindo autoridade naquela heresia, tentando destruir a igreja. Eu já tive embates fortíssimos com pastores, com professores de escola dominical, acerca de doutrinas que eles querem fundamentar em mentiras, fundamentar numa interpretação errada, profetas profetizando mentiras no púlpito da igreja, e você, com muita graça, com muita autoridade e com muito conhecimento da Bíblia, você vai poder derrubar toda altivez contra o conhecimento de Deus. Eu poderia citar aqui vários exemplos, né, que eu tive que argumentar e eu tive que mostrar na Bíblia. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando aula sobre a dispensação da inocência e da consciência de Adão, e um superintendente da escola dominical quis me desfazer, quis me contrariar diante da sala. Ele leu 2 versículos e ele cometeu um erro de português gravíssimo. Ele engoliu um ponto final que separa um versículo do outro. Quando você engole um ponto final, você muda o sentido do texto da Bíblia, muda totalmente. E eu tive que levar a igreja
a ler novamente. E aquele homem ficou tão envergonhado, irmãos, porque ele percebeu que havia cometido um erro crasso e estava ensinando algo errado na igreja do Senhor, né? Outra vez eu fui chamado, um pastor me chamou e disse: Henrique, olha, eu não quero que você pregue que não é pecado cortar o cabelo, né? Porque a Bíblia fala que a mulher não pode tosquiar. E eu disse: pastor, o senhor sabe o que significa o verbo tosquiar? É aparar as pontas do cabelo. Eu disse: não é, pastor. Tosquiar não é aparar as pontas. A tosquia, esse verbo tosquia, vem da tosquia das ovelhas, de tirar toda a lã da ovelha. Você não corta só as pontas da lã da ovelha, você tira toda a lã para poder mandar para a industrialização de roupas, cobertores e tudo mais. Então, tosquiar é rapar, é cortar todo o cabelo no zero. Era indigno naquela época, porque isso só quem faziam as prostitutas e as escravas. Quer dizer, havia uma doutrina ensinada na igreja baseada numa interpretação errada. E havia pessoas altivas que não queriam aceitar isso. Se a verdade está sendo dita, meus amados irmãos, para que altivez? Por isso que Paulo diz, é uma batalha contra demônios. Demônios que provocam altivez contra o conhecimento de Deus. Não querem aceitar a verdade. Lembra que Jesus estava pregando sobre se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? E os fariseus, os líderes, se altivaram e disseram: nunca fomos escravos de ninguém. Paulo também diz, olha, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aqui é uma expressão bem poética, levar cativo, quer dizer argumentar de tal forma que as pessoas sejam levadas por você a crer no Evangelho, a obedecer o Evangelho de Cristo, desamarrar as cadeias do inferno e trazê-los obedientes como escravos ao conhecimento de Cristo Jesus. O livro de Apocalipse, ele chega a falar de uma coisa chamada sinagoga de Satanás. Está aí em Apocalipse 2:9, né? Sinagoga de Satanás. Isso se refere a um ensino, a um discipulado satânico de valores e comportamentos. Leva pessoas a imitar a fé sem uma genuína conversão. Porque é sinagoga. A sinagoga era a escola dos judeus, era a igreja dos judeus, o templo dos judeus. Desde o cativeiro da Babilônia, eles criaram as sinagogas para manter os costumes, para manter o conhecimento da lei. E Jesus falou da sinagoga de Satanás, onde Satanás discipula as pessoas, discipula a desobediência, discipula a um evangelho falso, discipula a uma crença errada. Paulo diz: ainda que um anjo desça do céu e venha com a sinagoga de Satanás ensinar outro evangelho, considerem anátema. Então é batalha espiritual, irmãos. Quando você está na igreja e vê na escola dominical, vê no púlpito da igreja, coisas sendo ensinadas que são contrárias aos princípios da palavra de Deus. Paulo também descreve a cegueira do entendimento em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Eles não conseguem entender, não conseguem compreender, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegar o entendimento, pastor, exatamente. Há pessoas que você está pregando, e elas não estão entendendo, elas não estão compreendendo. E a gente se lembra aqui da mulher samaritana, que Satanás cegou o entendimento dela, e Jesus falando da água da vida, da água que salta para a vida eterna, e ela dizendo: o senhor não tem balde, o senhor não tem como tirar água desse poço, onde é que você tem essa água? E a gente se assusta com um pastor moderno,
um pastor formado em teologia, um pastor conhecedor das línguas originais, dizer que aquela água da vida da mulher que Jesus ofereceu à mulher samaritana seria uma insinuação sexual de Jesus com a mulher. Como se Jesus estivesse insinuando, sabe, uma ejaculação dele para com a mulher. Isso está aí, irmãos, nos anais da história de um pastor. Meu Deus do céu, isso é sinagoga de Satanás. Isso é cegueira do entendimento. O evangelho de Jesus não permite tais interpretações, mas querem ser modernos, querem ser intelectuais, querem saber mais do que a Bíblia ensina. O que acontece? Se tornam loucos, cegos, ensinando heresia à torta e à direita. Portanto, isso nos mostra, irmão, como devemos estar preparados para dar resposta, para argumentar acerca da nossa fé. 1 Pedro 3,15 diz assim, estais sempre preparados para responder com mansidão, temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Portanto, a batalha espiritual não é só no mundo espiritual, não é só manifestações físicas, é também uma guerra de ideias, de crenças, de convicções, de conceitos e de valores. Nós precisamos estar preparados para enfrentar essa batalha também na natureza, no ambiente da ideologia, da ideia, do conceito e da doutrina. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, onde a gente vai se aprofundar mais ainda em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica na paz, na graça do Senhor Jesus.